A paz do Senhor esteja com você nesta manhã especial. Ao abrir os olhos e sentir o primeiro raio de luz entrando pela janela, temos diante de nós uma oportunidade única: entregar as primícias do nosso dia ao Criador de todas as coisas. Sabe, vivemos no ritmo frenético de um mundo que nos exige pressa e dispersão. Mas há um convite de Deus ecoando suavemente, quase como um chamado amoroso ao nosso espírito. Busque-me primeiro. Coloque-me no início. Deixe-me ser a sua prioridade. E é por isso que estamos aqui, hoje, para falar sobre o que muda quando você acorda e ora às 5 horas da manhã. Imagine por um momento o silêncio dessa hora. A cidade ainda repousa, os ruídos cotidianos estão adormecidos. E até os pensamentos parecem mais calmos. É como se, neste cenário de quietude, a presença de Deus se tornasse ainda mais tangível, mais próxima, mais íntima. Não se trata meramente de um ritual, mas de uma entrega intencional. Levantar-se cedo para orar é dizer ao Senhor: Tu és mais importante que meu sono, mais precioso que meu conforto, mais necessário que qualquer outra coisa. Nessa decisão de sacrificar a própria vontade, nasce um despertar espiritual poderoso. A base bíblica para a oração matinal é profunda e reveladora. O salmista Davi, homem segundo o coração de Deus, escreveu: Pela manhã ouvirás a minha voz, ó Senhor. Pela manhã me apresentarei a ti e vigiarei. Salmo 5, nesse versículo, vemos não só a disciplina, mas a confiança de quem sabe que ao buscar a Deus nas primeiras horas do dia, há uma bênção reservada, um segredo revelado, um direcionamento concedido. Davi compreendia que começar o dia na presença de Deus era garantir que toda a jornada estivesse coberta, abençoada e conduzida pelo Senhor. Outro exemplo maravilhoso é Jesus. O Evangelho de Marcos nos diz: Levantando-se alta madrugada, estando ainda escuro, saiu, foi para um lugar deserto e ali orava. Marcos 1, porque Jesus, o Filho de Deus, precisava desse tempo, porque mesmo sendo Deus, ele também era humano e demonstrava com sua vida a necessidade absoluta de comunhão com o Pai. Ele escolhia a madrugada para buscar fortalecimento, clareza, paz e direção. Jesus nos revela, com essa atitude, que a oração pela manhã não é uma obrigação religiosa, mas um privilégio sagrado. Quando você decide aceitar esse convite, mudanças sutis começam a acontecer na sua vida. O simples ato de colocar Deus em primeiro plano reordena prioridades, alinha desejos, acalma inquietações. O coração se enche de serenidade, esperança e confiança. Você passa a perceber asas onde antes via apenas barreiras. Pois ao orar cedo você recebe a paz que excede todo entendimento. Filipenses 4. Para enfrentar qualquer desafio, existe ainda na oração das 5 horas um poder de consagração. É como se você ungisse o seu dia antes que ele comece, marcando cada passo com a presença divina. O que poderia ser uma jornada rotineira se transforma em um dia cheio de propósito e possibilidades. Ou se o se abra e as misericórdias de Deus se renovam. Lamentações 3, trazendo esperança para velhos sonhos e fôlego novo para batalhas antigas. Pense também no privilégio que é abrir os olhos e logo dirigir sua alma ao Criador. É nesta disposição que experimentamos um reavivamento do nosso espírito. Quantas vezes despertamos carregados de preocupações, pendências e temores? A oração matinal é a chave para a leveza. Ela nos desintoxica do estresse, nos conecta ao cuidado do Pai e renova nosso vigor. Aos poucos perceberemos os benefícios visíveis: mais paciência com as pessoas, mais clareza para tomar decisões, mais fé para encarar adversidades e, acima de tudo, uma paz que ninguém consegue tirar. Talvez você esteja se perguntando: mas será que funciona para mim? Será que mesmo cansado, perdido ou desacreditado, buscar a Deus logo cedo fará diferença? Quero encorajar seu coração. Deus não rejeita um coração quebrantado, Salmo 51, e mesmo nas suas fraquezas, ele se faz forte. Você não precisa ser perfeito para orar de madrugada, só precisa de disposição para tentar. A verdadeira transformação não começa no exterior, e sim lá dentro, quando decidimos buscar ao Senhor de todo o coração nesta manhã. Quero te lançar um desafio. Experimente acordar amanhã um pouco antes do habitual. Reserve um tempo, ainda que pequeno, para estar a sós com Deus. Não é preciso uma oração longa ou eloquente. O importante é a sinceridade, a entrega e a constância. Deixe que o Espírito Santo inicie em você esse despertar espiritual. Você verá diferenças desde o primeiro dia, talvez pequenas, mas profundamente reais. Comece hoje mesmo essa jornada de fé. Desafie-se a reordenar sua agenda, dando o melhor horário do seu dia ao Senhor. Experimente a profundidade da presença de Deus no silêncio da manhã. Ele tem mais para o seu coração. Acredite. Grandes milagres e respostas são liberados.
para quem busca a Deus com prioridade e entrega. Você aceita esse convite? Se você quer experimentar essa transformação e aceitar o desafio, deixe sua decisão registrada. Eu aceito o desafio da oração às 5 horas. Compartilhe essa mensagem com alguém especial. Juntos, vamos buscar uma vida de conquistas espirituais. Logo ao amanhecer, ao escolher acordar antes das obrigações do dia e dedicar as primeiras horas ao Senhor, você ativa um efeito profundo, não só no seu espírito, mas também nas suas emoções e pensamentos. O nascer do sol tornou-se mais do que um fenômeno natural. Ele se torna um novo começo para a mente e para o coração. Mas quais são, afinal, os impactos emocionais e mentais desse hábito tão poderoso de orar às 5 horas da manhã? A vida cotidiana, com sua correria, pressões e preocupação constante, tende a nos encher de ansiedade, medo e insegurança. O simples soar do despertador costuma trazer consigo pensamentos automáticos. O que preciso resolver hoje? Ou que ficou pendente, será que darei conta das tarefas? Às vezes acordamos já sentindo o peso do dia. No entanto, ao reservarmos esse momento único com Deus, há uma inversão. Em vez de a preocupação ser a primeira a nos visitar, recebemos, antes, a presença de Deus, que nos acalma e prepara para tudo que virá. A oração matinal é um remédio para a saúde da nossa mente. Em Filipenses 4 está escrito: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica, e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Ao despertar e falar com Deus, entregando tudo o que está à frente, sentimos um realinhamento interior. Nossos pensamentos se aquietam, as angústias se amenizam. A paz de Deus passa a reinar onde antes só havia. Estar diante do Senhor é reconhecer nossas limitações. É aprender a confiar, a depender, a descansar. Isso muda completamente o tom do dia. A oração logo cedo atua como um escudo, protegendo você antes mesmo que as circunstâncias tentem te derrubar emocionalmente. Além disso, a clareza mental é outro presente desse hábito. Quantas vezes, durante o dia, nos sentimos confusos, sobrecarregados, sem saber o que priorizar ou como agir? Nas primeiras horas da manhã, sem distrações, é como se nossa mente estivesse mais limpa, pronta para ouvir a direção de Deus. Nesse momento, podemos pedir ao Senhor sabedoria, discernimento, estratégia e bom senso para encarar os dilemas. Ele é o Deus que dá sabedoria liberalmente. Tiago 1. Basta pedir com fé. Muitos estudiosos apontam que as primeiras horas do dia são as mais produtivas para decisões e criatividade. Não é coincidência. Há uma bênção liberada para quem honra a Deus com esse tempo. Ao alinhar nossa mente à vontade de Deus, criamos espaço para ideias novas, estratégias criativas e soluções sobrenaturais. Às vezes, uma decisão que nos angustiava por semanas é resolvida após minutos de oração sincera ao amanhecer. O Espírito Santo fala suavemente, trazendo resposta e entendimento. Nessa quietude da manhã, nosso emocional também recebe cura e restauração. Sabe aquelas feridas do passado, mágoas, traumas, decepções e medos que tentam nos sabotar diariamente? Em oração, podemos expor essas dores ao Senhor e permitir que Ele trate cada uma com seu amor e perdão. Não precisamos carregar bagagens que não nos pertencem. Jesus mesmo nos convida: venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Mateus 11. A cada manhã, aos pés de Jesus, deixamos o fardo e recebemos descanso e leveza. Aos poucos, nosso emocional é sarado. Passamos a reagir menos impulsivamente. Desenvolvemos empatia, mansidão, domínio próprio. O Espírito Santo modifica nosso interior, tornando-nos mais parecidos com Cristo em nossas emoções e condutas. Ciência confirma o que a palavra já ensina. Pesquisas modernas revelam que a oração diária, especialmente a gratidão e a meditação nos atributos de Deus, reduz sintomas de ansiedade e depressão, melhora o humor e fortalece o senso de propósito. Ou seja, buscar a Deus cedo não só eleva o espírito, mas também promove equilíbrio emocional e saúde mental. Também é na oração das 5 horas que aprendemos a silenciar vozes nocivas. O mundo quer impor padrões, dúvidas e inseguranças. Mas quando acordamos para buscar a Deus, começamos o dia ouvindo a voz que realmente importa. Isso nos ajuda a identificar e rejeitar pensamentos de menos-valia, culpa, medo e rejeição. Aprendemos a declarar as promessas de Deus sobre nós.
Eu sou amado, sou perdoado, sou aceito, sou filho do Altíssimo. Com o tempo, nossa mente é renovada. Romanos 12. Padrões negativos e nos alimentamos da verdade da palavra. Essa transformação proporciona mais felicidade, esperança e autoconfiança para enfrentar qualquer desafio cada manhã. Ao orar, somos convidados a praticar também a gratidão. Agradecer a Deus mesmo pelas pequenas coisas modifica nasces, emoções e pensamentos. Cria um ciclo virtuoso. Quanto mais agradecemos, mais percebemos motivos para agradecer. E isso nos fortalece diante das tempestades inevitáveis da vida. Por fim, não subestime o poder do compromisso. Ao transformar esse hábito em um pacto diário, você verá frutos em áreas inesperadas. O simples fato de levantar cedo para orar já se torna motivo de orgulho e força. Uma disciplina começa a produzir liberdade, e liberdade gera motivação para prosseguir, mesmo nos dias difíceis. Convido você a se render a essa prática. Ao acordar e orar às 5 horas, permita-se mergulhar nesse oceano de paz, sabedoria e equilíbrio. Se é necessário, escreva seus medos e pedidos no papel, leia um salmo, louve a Deus em voz alta. Faça desse momento um altar de restauração mental e emocional. Descubra como o Senhor quer transformar não só seu dia, mas também sua mente e coração. Ao continuar trilhando o caminho da oração matinal, você perceberá rapidamente que o principal impacto não se resume apenas à emoção ou à mente, mas se aprofunda nas raízes da vida espiritual e relacional. É neste terreno fértil das primeiras horas do dia que nosso relacionamento com Deus floresce e, como consequência, nossos vínculos humanos são restaurados e fortalecidos. Vamos juntos mergulhar neste entendimento. A vida espiritual é, essencialmente, um convite à intimidade. Perceba como a manhã silenciosa traz consigo a oportunidade de encontrar-se com Deus sem distrações, sem pressa, com um coração completamente aberto. Em meio ao mundo barulhento, a quietude daquele horário é como um santuário onde o Espírito Santo se move suavemente. Jesus, o nosso maior exemplo, frequentemente se retirava para orar ao amanhecer. Buscava direção, força e comunhão com o Pai antes de qualquer grande decisão ou desafio. O próprio Evangelho de Marcos 1 nos diz: de madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus levantou-se, saiu de casa e foi para um lugar deserto, onde ficou orando. Ao seguir esse exemplo de Cristo, você se dispõe a ouvir a voz de Deus com não raro durante essas orações. O Espírito Santo revela ao coração promessas esquecidas, sonhos adormecidos, respostas aguardadas. A Bíblia se torna viva nesses momentos. Palavras saltam das páginas, ganham novo sentido, alimentam e enchem de esperança. Crescer espiritualmente é, antes de tudo, se render. A oração matinal nos confronta com nossa pequenez e dependência, mas também nos posiciona como filhos amados e herdeiros de bênçãos celestiais. É nesse primeiro encontro com Deus, antes do correr dos compromissos diários, que recebemos revestimento espiritual, armadura e unção. Colossenses 3 aconselha: pensai nas coisas lá do alto e não nas que são aqui da terra. E, ao priorizar as coisas do alto logo cedo, toda a perspectiva do dia é alterada. Não caminhamos mais sozinhos. Não enfrentamos batalhas desarmados. Vamos à frente porque maior é o que está em nós do que o que está no mundo. 1 João 4. Nesta rotina sagrada das manhãs, experimentamos também um dos maiores presentes, a voz apaziguadora do Espírito, sempre pronta a consolar, corrigir e aprender a distinguir o sussurrar divino das muitas vozes exteriores é um exercício de sintonia fina, cultivado dia após dia, aos pés do Criador. É nas madrugadas silenciosas que aprendemos, não só a falar, mas principalmente a ouvir. Além do crescimento pessoal e íntimo, a oração matinal impacta também nossas relações humanas. Familiares, amigos, colegas, líderes e liderados, todos, direta ou indiretamente, percebem as mudanças internas refletidas nas atitudes. O que antes nos tirava a paciência, agora é respondido com misericórdia. Aquilo que nos prendia em ressentimentos é deixado de lado quando nos lembramos da graça que recebemos tão logo o sol nasceu. A oração fortalece a empatia, pois entendemos, na presença de Deus, que todos lutamos pequenas grandes batalhas. Semeamos graça porque recebemos graça. Perdoamos porque fomos perdoados. O ciclo virtuoso da vida no Espírito começa, e mesmo sem palavras, outros percebem nova luz em nosso olhar e firmeza em nosso caminhar. Quantas vezes nos vemos diante de desentendimentos, palavras mal colocadas, relacionamentos familiares desgastados. Ao dedicarmos a manhã a Deus, a sensibilidade do Espírito cresce em nós, e com ela, cresce a capacidade de pedir perdão e perdoar, de buscar reconciliação e de caminhar juntos na leveza que só a paz de Deus pode proporcionar. Como diz Efésios 4,
Antes, sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros como também Deus, em Cristo vos perdoou. Esse tempo de oração, quando feito em família menos, seja com o cônjuge, filhos, pais ou ermas, tem ainda um papel restaurador. O lar se torna uma extensão do altar. O ambiente é impregnado de bênção, proteção e harmonia. Pais tornam-se mais presentes e compreensivos. Filhos ganham referência sólida de fé. Casais encontram força para superar crises. Amizades são fortalecidas quando levadas intencionalmente em oração, pois passamos a enxergar o outro pelos olhos de Deus, e não pela ótica limitada das imperfeições ou expectativas. Na comunidade de fé, a oração matinal nos conecta com propósitos maiores e intercedemos por outras vidas, por necessidades alheias, pela cidade, pelo país, pelos líderes espirituais e governamentais. Descobrimos o valor da intercessão e do apostolado silencioso. Rezar não só pelas próprias lutas, mas também pelas dores do próximo. Isso expande nossa visão, amplia a compaixão e nos torna instrumentos para a resposta de oração de alguém. Outro aspecto precioso é a sensibilidade, que cresce em identificar oportunidades de espalhar o amor de Deus durante o dia, seja numa palavra de encorajamento, seja num gesto simples, seja num ato de generosidade. Quem começa o dia conectado ao Pai, está mais atento às necessidades ao redor e se torna a resposta viva do céu na terra. Não se trata, porém, de religiosidade ou desempenho perfeito, mas de construção genuína de intimidade e serviço. É ser pouco a pouco transformado de glória em glória até que Cristo seja plenamente formado em nós. E isso caminha muitas vezes no secreto, antes mesmo que o sol tenha nascido. Por fim, seja a sua rotina qual for, lembre-se: Deus não espera de você performance, mas presença. O Senhor deseja sua companhia mais do que suas palavras decoradas. Isso liberta do peso e da culpa, abrindo caminho para uma oração autêntica, espontânea e cheia de significado. Neste novo tempo de oração matinal, permita-se crescer em intimidade com Deus e em graça nos relacionamentos. Veja a sua vida espiritual florescer e permita que o resto do seu mundo experimente os frutos dessa transformação. Persevere, mesmo quando o cansaço ou os contratempos tentarem te parar, porque em cada madrugada há um novo convite de Deus. Filho, venha. Quero começar o dia com você. Agora que já caminhamos juntos pelo terreno fértil da oração matinal e da intimidade com Deus, é tempo de refletirmos sobre o passo além. Como essa espiritualidade transborda concretamente para o cotidiano. Afinal, de nada adiantaria um encontro diário com o Criador se não houvesse reflexos práticos. Não só em nossa alma, mas em nossa jornada diária, nos desafios do mundo real. A manhã de oração é como uma semente lançada à terra. Sozinha pode parecer pequena, mas ela contém potencial de florestas. É no solo do cotidiano que essa semente encontra o clima, a água e a luz necessários para crescer. Encharcados de propósito e direção, passamos a viver cada tarefa. Por mais simples ou rotineira, com um novo significado, a fé deixa de ser teórica para se tornar concreta. Transforma olhares, pensamentos, decisões e ações. É comum acharmos que vida espiritual plena se resume ao tempo devocional. Mas Deus deseja ser parceiro em todo o nosso dia. Façam tudo para a glória de Deus, nos ensina 1 Coríntios 10. Isso significa que o trabalho, o estudo, os relacionamentos, as conversas, o descanso, a administração do tempo e dos recursos, tudo pode ser consagrado a Ele desde a primeira oração ao despertar, quando colocamos Deus em primeiro lugar ao amanhecer. Não apenas recebemos paz interior, mas passamos a enxergar oportunidades e desafios sob uma ótica celestial. O que antes era apenas mais um dia de obrigações passa a ser uma oportunidade de crescimento e serviço. As adversidades não desaparecem, mas perdem o poder de nos paralisar, pois caminhamos cientes de que não estamos sós. Cada manhã se transforma em um recomeço. Se o ontem trouxe frustrações, hoje na oração, entregamos tudo nas mãos do Senhor e pedimos uma nova perspectiva. Quando a ansiedade ou a dúvida ameaçam, a lembrança da presença de Deus renova a confiança. E mesmo que escorreguemos errando em atitudes, pensamentos ou palavras, podemos recalibrar o coração imediatamente, sabendo que a graça nos alcança todos os dias. Entramos nos ambientes menos casa, rua, escola, trabalho, não mais como meros participantes, mas como agentes de transformação. Nosso testemunho não está apenas no que falamos, mas sobretudo em como vivemos. A mansidão ao lidar com conflitos, o sorriso diante de uma dificuldade, a disposição em ajudar, a paciência com quem falha, são sementes silenciosas que revelam a diferença que a oração matinal proporcionou. Outros podem até não perceber no início, mas, com o tempo, a constância desse novo ser tocará quem estiver ao redor.
Ao contrário do que muitos pensam, a prática de reservar tempo para Deus logo cedo não aprisiona, mas liberta. Ela nos livra de superficialidades, ruminações e do piloto automático. O hábito da oração matinal nos faz mais atentos ao presente, menos ansiosos com o futuro e mais agradecidos pelo que já temos. A cada pequena vitória do dia, damos glórias a Deus e nas perdas, descansamos na soberania dele. O encontro diário com o Pai nos desafia a amar de maneira prática, menos um perdão liberado. Uma escuta paciente, uma oferta generosa, um conselho, amigo, um cuidado dispensado. Pequenos gestos, quando enraizados na presença de Deus, têm grande poder de transformação. Eles espalham esperança em ambientes marcados pelo pessimismo. A fé matinal nos capacita a enxergar além das circunstâncias e a agir sempre com o coração conduzido pelo Espírito Santo. Também é verdade que nem todo dia será fácil. Haverá manhãs de luta interior, do sono persistent, de agenda apertada. Nesses dias, lembre-se, a qualidade da oração não depende do zelo ritualístico, mas da sinceridade do coração. Deus valoriza cada palavra, cada silêncio, cada lágrima, cada sorriso. Às vezes a oração será longa, outras breve. O que importa é não perder a conexão, pois é ela que garante força e coragem para superar cada obstáculo. Ao final do dia, ao olharmos para trás, veremos que é na fidelidade do ordinário que Deus realiza o extraordinário. Aquila, aparentemente simples, moveu montanhas invisíveis. A disposição de buscar a Deus logo cedo influenciou o dia inteiro. Pequenas escolhas, pautadas na presença dele, redefiniram trajetórias. A oração matinal é o ponto de partida. Do dia é o campo onde colhemos os frutos. E ao perceber a transformação de dentro para fora, a fé cresce, o ânimo se renova, e passamos a desejar com mais intensidade aquele reencontro secreto a cada novo amanhecer. Chegamos à conclusão desta ronda reflexão sobre o poder e a transformação que a oração matinal pode trazer à nossa vida. Até aqui você pode refletir, sentir e vislumbrar possibilidades menos, mas não podemos encerrar sem falar sobre 3 atitudes fundamentais para a vida: persistência, gratidão e ação. Estas atitudes são sementes plantadas no solo fértil do coração que ora, germinando resultados abundantes ao longo dos dias. Persistência menos o segredo dos grandes frutos, seja qual for o seu propósito, objetivo espiritual ou sonho, a persistência é indispensável. Muitas vezes começamos motivados, inspirados, cheios de energia e promessas. No entanto, é apenas por meio da perseverança diária que a verdadeira transformação acontece. A oração matinal não é um ato isolado de intensidade espiritual, mas sim uma jornada de construção constante. É como a água que, gota a gota, perfura a rocha. Não desista quando o cansaço vier ou quando parecer que nada está mudando, nos dias em que sentir que não há força nem palavras. Apresente seu silêncio a Deus. Ele entende o idioma das lágrimas, dos sorrisos, das pequenas tentativas. E quanto mais você perseverar, mais sua vida se alinha à vontade dele, e mais percebe que mesmo enfrentando tempestades, existe uma paz que excede o entendimento. Lembre-se dos grandes exemplos da fé, homens e mulheres que mesmo em meio a desertos e adversidades se mantiveram firmes na comunhão com Deus. Eles descobriram que a cada manhã existe um novo ciclo, um novo convite à profundidade, à esperança e à construção de uma vida melhor. Persistir é confiar que toda semente plantada, mesmo invisível aos olhos, será colhida no tempo certo. Gratidão, o solo que multiplica bênçãos. Desenvolver um coração agradecido transforma a perspectiva. A gratidão é como uma lente que amplia o belo em meio ao comum, que destaca as dádivas mesmo nas pequenas coisas. Ela teça vínculos mais fortes com as pessoas ao redor e principalmente com Deus. Ao acordar, agradeça pelo dom da vida, pelo fôlego, pelas oportunidades, pelos desafios superados e pelos aprendizados conquistados. Reconheça que cada novo dia é um presente, um campo aberto para plantar novas histórias. Ser grato não significa ignorar dificuldades, mas sim enxergar possibilidades mesmo nos tempos adversos. Quando a oração matinal se integra à gratidão, o coração repousa, acalma-se e encontra significado em todo o processo, inclusive nas dores que também são instrumentos de crescimento. Um coração agradecido floresce e faz florescer tudo que está por perto, e a gratidão, assim como a persistência, se aprende pela prática. Anote bênçãos, registre pequenas vitórias. Compartilhe alegrias com quem está ao seu lado. Transforme a oração em louvor, não apenas em pedidos. Reconheça a mão de Deus em cada detalhe do cotidiano. Você será surpreendido ao perceber que quando se é grato, até mesmo as dificuldades mudam de aspecto. Ação. Do segredo à missão por fim. Toda transformação pessoal gerada na intimidade com Deus
precisa transbordar em ação concreta. A jornada da oração matinal culmina em uma missão: ser resposta às necessidades do mundo. O que Deus comunica em secreto deve ser vivido em público. Não guarde para si aquilo que experimenta no silêncio do quarto. Menos compartilhe, ilumine, inspire, sirva. Seja um canal de esperança para quem perdeu a direção, de consolo para quem sofre, de ânimo para quem desanimou, e as pequenas ações são as mais poderosas. Um sorriso a quem precisa, um tempo de escuta verdadeira, um abraço, uma palavra de perdão, um gesto de generosidade. A fé viva se traduz em amor prático. Quem ora ao amanhecer se torna luz durante o dia. Quem busca consolo em Deus se torna fonte de consolo aos outros. Nesse ponto surge também a consciência de que, agirmos, somos cooperadores do plano divino. Permita que suas mãos sejam extensão das mãos de Deus. Não espere grandes feitos para começar a agir. Pequenos gestos, repetidos no tempo, realizam verdadeiros milagres invisíveis aos olhos. A oração matinal não é um fim em si mesmo, mas um ponto de partida para uma vida útil, significativa e transformadora, abençoando todos os que se aproximam. Ao concluir essa jornada de 5 partes, reafirme em seu coração: persista na oração, mesmo nos dias difíceis. Agradeka por tudo, inclusive pelos desafios. Haja com amor, transformando o que recebe em bênção para o próximo. Assim, o ciclo da transformação estará completo, do secreto para o visível, do íntimo para o relacional, do pão recebido para o pão partilhado. Que cada manhã seja um portal de renovação. Que desde o abrir dos olhos você escolha confiar em Deus, permitindo que a alegria, a esperança e a coragem sejam renovadas. Que o seu exemplo motive outros a buscar também, logo cedo, o sustento espiritual para o dia. Nunca esqueça que você não está sozinho. Existe um Deus que se alegra com seu esforço, que caminha ao seu lado, que rega com novas misericórdias cada aurora. O impacto da oração vai além do que se pode ver, menos molda quem você é, transforma como você se relaciona e inspira quem encontra você pelo caminho. Por fim, termino com um convite e uma oração. Senhor, obrigado por cada manhã em que o Senhor renova minha esperança. Que eu nunca perca a disposição de me encontrar contigo antes do mundo, antes das preocupações. Ajuda-me a ser persistente, grato e ativo, que eu leve luz, amor e fé por onde passar. Use-me, Pai, segundo o teu querer, e que minha vida reflita o que recebo em nosso encontro de cada manhã. Amém. Receba esta bênção e sinta-se enviado para dias melhores, mais leves e cheios de propósito. E quando dúvidas ou desânimos vierem, volte ao ponto inicial. Um coração aberto ao Senhor é capaz de recomeçar sempre, pois o amanhã começa quando dobramos nossos joelhos ao raiar do dia. Siga firme, inspirado e cheio de esperança.